O grupo CCR venceu o leilão da Via Dutra, que já era administrada pela empresa, e do trecho da Rio Santos, na BR-101, entre Rio de Janeiro e Ubatuba, que estava com o DENIT. A empresa ofereceu 15,3% de desconto na tarifa de pedágio e outorga de 1,7 bilhão de reais, que é o valor pago ao governo. Ela venceu a Ecorodovias, única concorrente. Esse foi o maior leilão da história das concessões rodoviárias. A expectativa de investimento é de quase 15 bilhões de reais ao longo de 30 anos de contrato. A criação de empregos diretos e indiretos deve chegar a 222 mil. No Twitter, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, celebrou, aspas, 15 bilhões de reais em obras na Dutra, Rio Santos e redução de 35% no pedágio atual para o usuário, o maior leilão rodoviário da nossa história. Hoje foi dia, a postagem então do ministro Tarcísio. José Maria Trindade. Que vontade de bater o martelo, né? Martelo forte. Olha, o ministro Tarcísio me disse aqui que, olha, o Brasil vai entrar numa época agora, numa era de grandes concessões, isso vai ser muito importante, porque melhora a qualidade do serviço prestado, entra dinheiro nos cofres públicos e isso é muito importante e está sendo. Então, a ideia destes leilões é fazer parceria, já que o governo não tem como bancar duplicação, nesse caso aí é quadruplicação de uma rodovia. Então, muita gente sonha em duplicar uma rodovia, nesse caso aí o contrato manda quadruplicar, né? 15 bilhões de reais em 3 anos e o desconto na tarifa. Se quisesse aumentar esses bilhões para os cofres do governo, o presidente Bolsonaro poderia fazê-lo, mas ele preferiu, por determinação dele, eu me lembro dessa reunião com o ministro Tarcísio, de reduzir a tarifa em 15%. Quem oferecesse uma redução maior teria prioridade. Eu fico otimista, primeiro porque vai para uma empresa que já tem tradição, já administra a Ponte Rio-Niterói, administra outras rodovias e administra essa própria rodovia. E agora faz a promessa de um investimento de 15 bilhões. Isso é um resultado de um trabalho bom. Talvez seja por isso que o ministro Tarcísio bata esse martelo aí com tanta força e tanta vontade. Você, Ana? Essa vontade aí do ministro, né, batendo esse martelo aí, eu acho que a gente entende, porque desde 2019, quando essa administração, esse governo aí assumiu as rédeas do nosso país, a gente vê uma turma pesada remando contra o país 24 horas por dia, como se eles tivessem uma boia de braço aí se o país afundar. Né? Então, apesar da gritaria, da histeria toda dessa oposição, e aqui faço mais uma vez a ressalva da importância de uma oposição em qualquer democracia, uma oposição madura, propositiva, que coloque o dedo na ferida, que proponha soluções diferentes. Essa oposição não existe no Brasil. Nós temos uma oposição simplesmente histérica, imatura, que quer estar no poder apenas por estar no poder para o seu projeto de poder, não para trazer um real progresso para o país. E nós sabemos muito bem que dentro das várias pastas super técnicas que esse governo tem, com todas as críticas que podemos fazer a essa administração, mas as pastas são técnicas sim, talvez uma das mais técnicas e mais eficazes seja a pasta do ministro Tarcísio. E aí, repito, né, o ditado popular, a caravana vai passando, principalmente a caravana da pasta do ministro Tarcísio, dentro de uma histeria inacreditável, que eu não sei, né, se a gente pode talvez dizer que a histeria, acho que mais alta e mais negativa dos últimos 20 anos aí da nossa história, porque o establishment, o deep state, ele não está mais em controle de tudo, né? Veio uma turma aí que resolveu colocar o país em primeiro, o país acima de um projeto de poder e incomodou, né? Não apenas as estruturas de Brasília, mas as estruturas, as garras e os tentáculos de Brasília
fincados aí na imprensa. Então, acho que essa batida de martelo aí do ministro Tarcísio, ela representa um pouco de todos nós cansados de ver muita gente remando contra o país 24 horas por dia. Diga, Augusto. De novo, acompanhe o noticiário dos jornais sobre isso, da imprensa velha. Isso não sai, é proibido divulgar boa notícia. Quando eles falam do Tarcísio é para criar intrigas, né? Estimular intrigas, tipo, vai ser candidato ao governo de São Paulo, quer ser candidato a vice-presidente. Nada. Ele disse, quando veio aqui para uma entrevista direto ao ponto, disse, olha, o que eu gostaria mesmo é de continuar ministro da infraestrutura do próximo governo. É isso que ele quer, porque é um tremendo técnico que está fazendo um trabalho exemplar desde o primeiro dia e não consegue sair por causa disso. Imagine você falar que alguém é competente e não pertence ao PT. Diga, Cris. A gente lê as notícias positivas, Augusto, acessando o Twitter do Ministério da Infraestrutura ou do próprio ministro Tarcísio, que ali a gente vai acompanhando e é inauguração de obra atrás de inauguração de obra, é muita notícia positiva que, óbvio, a gente não vê nos jornais, e inclusive esse vídeo dele feliz ali, com muito gosto, batendo martelo, mas eu queria ler uma notícia que saiu no Twitter do Ministério da Infraestrutura, quando eles estavam chamando, não só para as pessoas, não só a imprensa, mas para as pessoas acompanharem a coletiva ao vivo em que estavam anunciando o leilão da Nova Dutra. A informação que você já leu aí, Vitor, mas vale a pena repetir para a gente entender o porquê daquela força ali no martelo, daquela alegria do ministro na hora que bate o martelo. Venceu o leilão, o Grupo CCR venceu o leilão, vai investir 14,8 bilhões de reais nos próximos 30 anos com redução de 35% no valor da tarifa de pedágio. Então ele está comemorando ali em nome de todos os usuários da Nova Dutra, de todos os caminhoneiros que carregam as riquezas do país, do sul para o sudeste, do sudeste para o sul e também das outras regiões, passam por ali, uma parte grande da produção brasileira passa por ali, e são pessoas que pagam, são motoristas que pagam pedágio alto, e também todos os usuários, né? A gente sabe que a ponte aérea Rio-São Paulo é a mais movimentada, a Dutra é uma rodovia, assim, com um movimento incansável também, é motorista e motorista, dia e noite ali pagando pedágio, e que sim, fica muito feliz em saber que vai ter redução de 35% na tarifa, com garantia de manutenção e de obras. Então o ministro tem toda a razão de bater o martelo com aquela alegria, mas eu concordo com a Ana, ele já é uma alegria ali que ele traz naquele martelo de tantas e tantas obras inauguradas. E lembrando, quando sai notícia sobre as obras que estão sendo entregues, é sempre uma crítica, inclusive da oposição, essa oposição imatura, né, que a gente tanto fala aqui, dizendo, mas são obras começadas por outros. Aí é como se fosse fácil terminar obras começadas por outros. Obras começadas por outros, largadas pela metade, que geram depois um retrabalho para recomeçar aquela obra. Tem que licitar de novo, tem que passar por toda a parte judicial dos questionamentos de quem perde a licitação. Não é fácil recomeçar uma obra, é mais difícil às vezes do que começar do zero. E esse governo, esse ministro estão terminando obras, dezenas, centenas de obras que estavam largadas, dinheiro público que foi jogado no ralo, aqueles viadutos que não terminam, que não tem a ponte de descida, enfim, uma pequena ponte, pequena entre aspas, né, inaugurada lá na região norte, que tirou toda a população, era refém de uma balsa, tirou de um gasto absurdo, de quase R$100 cada travessia. Imagine as famílias para irem de um lado para o outro da cidade, ou de uma cidade para outra, terem que se submeter a essa tarifa. Agora a ponte não cobra tarifa. Então são muitas obras, é muita alegria que está contida ali naquele martelo, é bom para o Brasil.